Irmãos e amigos da IBR-BV, nosso boa noite a todos neste domingo, onde juntos estamos aqui louvando e agradecendo o nome do nosso Deus, agradecidos pelo que Ele tem feito por nós, agradecidos pelas bênçãos que Ele tem derramado, a proteção que tem dado às nossas vidas, pelas respostas de oração, das orações que os irmãos têm feito, como Deus tem sido bom conosco nesta semana que passou. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no profeta Miqueias, livro de Miqueias, no capítulo 6, vamos ler apenas o verso 8. Miqueias 6 e 8, a palavra do Senhor diz assim, aqui na minha versão: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias, ele viveu no mesmo período que os profetas Oséias, o profeta Amós, o profeta Isaías. Ele era de uma cidade próxima de Jerusalém e o conteúdo do seu livro justamente mostra que o povo de Israel devia estar se preparando, buscando a Deus, porque devido aos pecados, Deus iria trazer o castigo sobre a nação de Israel. E eles tinham que modificar o modo de vida, modificar o modo de ser, para que Deus abençoasse aquele povo. E ele termina, já quase terminando o seu livro, ele traz esse versículo para nós, dizendo: olha, o Senhor já nos mostrou o que é bom. Trazendo para nós hoje esse texto, realmente nós já temos o melhor de Deus para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus nós temos a possibilidade, a certeza, a garantia, melhor dizendo, do livre acesso ao Senhor. Nós já temos o melhor de Deus conosco, que é a salvação, temos o Espírito Santo conosco. Então, por já termos este melhor, o que Ele pede de nós agora? O que Ele exige? Diz o texto aí, né? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O profeta está dizendo assim, olha, o que Ele quer que você faça, faça o que é direito, faça o que é certo, faça o que Deus tem orientado você a fazer no teu dia a dia, que nós amemos uns aos outros, que coloquemos em práticas as nossas boas obras, que sejamos misericordiosos uns com os outros e que principalmente vivamos em humildade, em obediência ao nosso Deus. Que hoje, irmãos, nós possamos ter essa consciência, que essa consciência seja maior dentro de nós a cada dia, da nossa dependência do Senhor, de fazermos a vontade dEle, de buscarmos o querer dEle, para sermos bênçãos nas mãos dEle e bênção para as pessoas que estão próximas de nós. Vamos orar pedindo orientação do Senhor para esta noite. Louvamos ao Senhor pelo Teu amor e pela Tua direção. Louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque até aqui, neste momento, o Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Tem nos guardado, nos protegido dessas doenças, tem providenciado para nós o cuidado em nossas casas, naquilo que fazemos no dia a dia. Louvamos ao Senhor pelo Teu tão grande amor por nós. Pedimos também por este culto, que os louvores sejam agradáveis ao Senhor e que a Tua palavra que será explanada venha ao encontro da necessidade dos Teus filhos, ó Deus, e que hoje o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado pelo Teu amor. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
corajosos, hoje tudo defender, marchando para o céu, com valor sempre bom, porque estou prontos a sofrer, venha perder o seu perdão, firme sempre até morrer, esformados já malignos batalhões, no grandioso valor, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, porque estou prontos a sofrer, venha perder o seu perdão, vive sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais, pra seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, porque estou prontos a sofrer, venha perder o seu perdão, vive sempre até morrer. Boa noite, irmãos. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e eu fico muito alegre de estar aqui falando para os irmãos. Antes de orarmos, eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos, para a nossa igreja meditar, que também é o desejo do meu coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. Que seja essa a minha oração e o sentimento que reine nos nossos corações. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te agradecemos porque Tu nos escolhestes para sermos ovelhas do Teu pastoreio, para sermos Teus filhos, ó Deus. E isso é maravilhoso, nós sabermos que nós temos a vida eterna com o Senhor. Te agradecemos por tantas bênçãos recebidas, Senhor Deus, e Te glorificamos porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Nós Te agradecemos também por essa igreja que tem trazido tantos benefícios para esta cidade, para o nosso estado e até para a nossa reunião através das missões e até em outros países. E nós queremos Te rogar, ó Deus, que essa igreja seja edificada cada vez mais nos princípios da Tua palavra. E nós que somos Seus membros, ó Deus, possamos ser esteios vivos, pedras vivas, ó Deus, atuantes, para que sejamos luz aqui na cidade de Boa Vista, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser sal também para purificar, ó Deus, para preservar. Abençoa cada irmão desta igreja, não deixa que nenhum passe nenhuma necessidade, ó Deus, que seja guardado nessa peste que está agraçando o mundo, ó Deus. E nós Te rogamos também que a Tua misericórdia reine sobre nós e que isso logo se acabe. Te agradecemos porque até agora o Senhor tem nos guardado, os Teus anjos têm se acampado ao nosso redor, ó Deus, e nós estamos incólumes. Muito obrigada, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Pedimos pelos nossos missionários, ó Deus, onde quer que eles estejam, que sejam também protegidos, quer seja na África, quer seja nos rios, nas vilas, nas malocas, aqui mesmo na cidade, ó Deus, que cada um com sua família seja guardado, protegido, ó Deus, abençoado e que não seja impedido, ó Deus, de falar a Tua palavra. Também, Senhor, nós queremos fazer neste momento uma oração especial pela chegada do pastor Carlos. Agora, nesses momentos difíceis, eu sei que o Senhor sabe qual é o tempo certo para ele chegar.
E nós pedimos a tua direção para que a igreja seja preparada, os seus membros sejam preparados para a chegada do pastor, o pastor também com a sua família, ó Deus, a cidade. Não sabemos como vai ser assim, com tudo fechado, com tudo sem funcionar. Esperamos, quem sabe, que daqui para lá tudo já esteja normalizado. Pedimos a tua proteção e o teu amparo, ó Deus, e que o Senhor não permita que Satanás venha perturbar a boa ordem desse processo. Te agradecemos e te louvamos por tudo que já foi feito até aqui. Aproveitamos também, Senhor Deus, para pedir pelo pastor Eliezer com a sua família, ele que está à frente da igreja, ó Deus, que ele tenha sabedoria vinda de ti, a inteligência, o conhecimento, o discernimento para tomar decisões. Oramos também pela diretoria da igreja e por todas as pessoas que têm ministérios, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos iluminando, nos guiando, ó Deus, e que também nós te pedimos que haja paz na igreja, haja paz nos nossos corações. Cada membro da igreja tenha paz pela fé em confiar que o Senhor Jesus Cristo está cuidando de nós. É em nome dele que nós te pedimos. Amém. Voltamos mais uma vez agora para trazermos a palavra do Senhor. Como é bom estar com vocês nesta noite, poder estarmos juntos aqui louvando ao Senhor com os hinos que já tivemos, e agora queremos compartilhar a palavra de Deus, que ela venha a ser bênção na vida de cada um dos irmãos. Como os irmãos sabem, estamos estudando o livro de Filipenses, expositivamente, vamos tratando parte por parte, e hoje nós vamos estudar então os versículos de 19 até o versículo 24, e o tema que nós demos para esta mensagem de hoje é Timóteo, um homem de caráter. Timóteo, um homem de caráter. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 2, e vamos ler então do verso 19 até o verso 24.
Diz assim a palavra do Senhor aqui na minha versão: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Como os irmãos sabem, o apóstolo Paulo tem tratado problemas que haviam naquela igreja. Mas antes de entrarmos diretamente no que vamos estudar, eu queria trazer aqui algumas perguntas que nos ajudarão durante esse estudo, que vai abrir nossa mente para entendermos o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Então, uma pergunta que eu queria trazer é, primeiro, qual é a importância de uma indicação? Olha, se você pretende fazer um trabalho ou um serviço na sua casa, ou um serviço terceirizado, não sei, limpar o seu terreno, pintar a casa, fazer alguma obra, você não vai pegar qualquer pessoa. Você vai pegar alguém que tenha feito um bom serviço na casa de alguém, vai procurar alguém que trabalha com isso para pegar uma indicação de alguém. Por quê? Porque qual é a garantia que você vai ter de um bom serviço se a pessoa não tiver uma boa indicação? Se você não conhece a pessoa, se ela nunca fez um trabalho para você, como é que você vai fazer isso? Eu lembro de algumas semanas atrás, chegaram algumas pessoas aqui, um rapaz, pedindo trabalho e a família estava com isso, a mãe estava numa situação difícil, precisando de ajuda e dinheiro e tal, e nós, os irmãos aqui da igreja ajudaram e pediram para ele fazer uma pintura. Trabalho aqui fazendo essa pintura, está aqui o material. E ele, não, eu entendo disso, eu sei fazer, pode deixar, vai ficar muito bom, coisa e tal. E depois começou a ficar feio, ele tinha que fazer uma divisão de cor e a fita não deu certo. Resultado, ele não concluiu o trabalho e sumiu. Recebeu uma pequena parte e viu que ele não ia fazer, foi embora. O que tivemos que fazer? Chamar outra pessoa para concluir o trabalho que tinha que ser feito. Então é importante termos indicação de pessoas que saibam fazer. Neste parágrafo que acabamos de ler, desse texto de Filipenses, capítulo 12, 19 ao 24, Paulo muda a ênfase que ele vinha dando até aqui. Mas ele não muda de um modo completamente. Né? Ele passa, então, ele vinha sempre trazendo exortações àqueles irmãos, exortações para que eles realmente se firmassem no Senhor, um bom testemunho que eles tinham a dar. Então, ele passa desse tipo de ensino para aqueles irmãos e agora faz uma análise da vida de Timóteo. Timóteo possivelmente estava com ele em Roma e era uma pessoa que estava disponível para fazer essa viagem, de sair de Roma até Filipos, para assim ajudar aqueles irmãos nas dificuldades que eles estavam tendo. Timóteo era um excelente exemplo daquilo que Paulo queria continuar ensinando à igreja de Filipos. Nós falamos que Paulo estava exortando, e o que Paulo exortava aqueles irmãos? Ele pediu que aqueles irmãos permanecessem firmes no Senhor a cada dia.
Pediu que aqueles irmãos se mantivessem unidos. Havia algumas pessoas causando divisões na igreja. Paulo exortava aqueles irmãos a pensarem na mesma coisa, não terem ideias diferentes, mas serem unidos naquilo que eles foram ensinados e deviam se manter firmes naquilo. Não deixar que outras ideias criassem divisões na igreja, criassem contendas na igreja. E Paulo então exortava que aquelas pessoas, aqueles irmãos fossem altruístas, ou seja, que eles pensassem no bem-estar do próximo, fossem humildes, que tivessem atitudes sacrificiais, ações sacrificiais para o bem-estar deles pessoalmente, para o bem-estar dentro da igreja e principalmente um bem-estar com os que estão fora, aqueles que não são crentes, com relação ao bom testemunho que eles tinham que dar, tanto dentro como fora da igreja. Então Paulo vinha trazendo essas exortações e a partir de agora ele apresenta o caráter, vem mostrar quem era Timóteo, como Timóteo estava sendo útil a Paulo e que as exortações que Paulo estava dando àqueles irmãos, Timóteo ia continuar fazendo a mesma coisa. Era uma afirmativa do porquê ele estava enviando Timóteo àquela igreja. E nesse contexto vemos Paulo então recomendando a Timóteo para uma tarefa difícil. Então vamos ver alguns pontos aqui que nos mostram realmente como era difícil a tarefa que Timóteo tinha que fazer junto àqueles irmãos, conforme Paulo apresentava para a igreja quem era e como ele podia ser útil àqueles irmãos. Então vemos aqui nos versículos 19 e 20 do texto que lemos, o apóstolo Paulo então mostrando para os irmãos da igreja de Filipe o propósito dele em enviar Filipe até aquela igreja. Leia comigo aí os versículos 19 e 20 de Filipenses 2. Espero, interessante isso, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, contudo, tendo conhecimento de vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Vemos aqui Paulo demonstrando razões, e vamos trazer aqui duas razões básicas para desejar que Timóteo visitasse aquela igreja. O primeiro propósito de Paulo enviar Timóteo, então, é que Paulo queria animar e ajudar a incentivar, a fortificar aqueles crentes daquela igreja. Timóteo, por ser um homem qualificado e aparentemente ele tinha as condições de viajar de Roma até Filipe o mais breve possível, Paulo então demonstra uma certa ansiedade. O texto que nós lemos deixa isso bem claro, de que ele fosse o quanto antes, que aqueles irmãos fossem então orientados, consolados, confortados com o que Timóteo ia falar para eles. O grande interesse de Paulo era o bem-estar daqueles irmãos. E uma coisa que aprendemos estudando o Novo Testamento, que esta não foi a única vez em que Paulo mandou Timóteo ser bênção para uma igreja local. Se você abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, vemos ali Paulo também enviou Timóteo à igreja de Corinto para ser bênção naquela igreja. 1 Coríntios 4, versos 16 e 17, diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como em toda parte ensino em cada igreja.
Também, se você abrir sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versos de 1 a 3, vemos também Paulo, ele enviou Timóteo à igreja de Tessalônica para também ajudar aqueles irmãos. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 3 diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então já era um costume de sempre Paulo mandar Timóteo ajudar igrejas que estavam passando por dificuldades, problemas talvez doutrinários, problemas de relacionamento, problemas de dependência de Deus. Timóteo sempre estava disponível a servir ao Senhor, sendo auxiliar às igrejas necessitadas. E uma coisa interessante, nesses dois textos que lemos, tanto lá em Corinto como em Tessalônica, o apóstolo Paulo não qualificou a sua intenção em enviar Timóteo usando uma frase que ele usou aqui nesse versículo 19. Versículo 19 de Filipenses capítulo 2. Ele diz: espero, porém, no Senhor. Quando ele falou às duas igrejas, ele não usou essa expressão. No Senhor. Paulo aqui, ele é direto e incisivo acerca do seu plano. Ele queria animar aqueles irmãos no Senhor, no sentido de uma coisa breve, uma coisa futura, se fosse da vontade do Senhor, em outras palavras dizendo: olha, se Deus quiser, Timóteo vai até vocês e vai ajudar vocês. E aqui em Filipos, Paulo, qualifica a sua intenção, dando a entender um grau de incerteza quanto ao futuro. Ele diz, olha, diz no versículo 19, né? Se vocês podem nos acompanhar: eu espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Então não era uma garantia. Ele estava esperando no Senhor, a confirmação do Senhor em enviar Timóteo para aquela cidade. Lembram? Ele estava em Roma, estava preso. Ele também não sabia como seria o seu destino, qual seria o futuro dele. Estando preso, ele podia logo ser solto, ele podia ficar muito mais tempo preso, ele podia morrer naquela prisão, ser sentenciado à morte. Então, sempre que Paulo, nesse contexto aqui, ele mostrou que ele depende do Senhor conforme aquilo que ele está planejando. O desejo dele é enviar e também ir até aquela igreja, mas ele não sabe do futuro. Apesar dele ter a confiança no Senhor, dele ter a direção, mas ele não conhece o futuro. O futuro pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós também, irmãos, ao planejarmos coisas para a nossa vida, sempre devemos buscar: é da vontade do Senhor? Eu vou planejar, mas se Deus fechar essa porta, se Deus fechou essa, vai abrir uma outra, e sempre a porta que Deus abre sempre é a melhor para nós. E Paulo então tinha no coração esse desejo no Senhor de enviar. E o seu desejo, como deve ser o nosso também, sempre era fazer a vontade do Senhor. Por isso que ele diz: eu espero no Senhor mandar-vos o quanto antes, mas que seja feita a vontade do Senhor. Irmãos, como o seu futuro estava incerto, Paulo leva ao conhecimento da igreja de Filipe que ele pretendia fazer o melhor para o bem-estar daqueles irmãos. Ele diz: olha, se tudo sair bem, Timóteo vai até vocês. Em outras palavras, foi isso que Paulo falou aqui.
Mas além de Paulo desejar, querer animar aqueles irmãos, Paulo também tinha um desejo de querer animar a ele mesmo. Ele diz, no versículo 19, no final, diz, a fim de que eu me sinta animado também. Esse também inclui a ele. O propósito básico de Paulo era animar aqueles irmãos, mas o seu propósito secundário era a sua própria felicidade, que seria maior. Ele já antevia um relatório de Timóteo para ele, um relatório positivo. Ele não dá espaço aqui para um relatório negativo, ele já confirma que quando Timóteo voltar, vai trazer alegria, vai trazer boa notícia. Aqui mostra a grande confiança que Paulo tinha nas atividades espirituais maduras, tanto de Timóteo como daqueles irmãos também. Se você voltar à sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 12, diz assim, Filipenses 2 e 12. Filipenses 2 e 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui nos mostra a grande confiança que Paulo tinha nas atividades espirituais maduras daqueles cristãos. Nos versículos 21 e 22, podemos ver Paulo agora, além de ele apresentar, primeiro ele apresentou o propósito, em enviar Timóteo àquela igreja, agora ele vai apresentar a apresentação que Paulo faz do caráter de Timóteo, da personalidade dele, de como ele podia ser útil àquela igreja. Então, versículos 21 e 22 de Filipenses 2 diz assim, pois todos eles buscam o que é seu próprio, mas não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho e pai. Paulo aqui faz duas afirmações sobre o caráter de Timóteo. Primeiro, nós vemos que Timóteo era uma pessoa dedicada à obra. No final do versículo 20, ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Paulo diz que não havia ninguém melhor qualificado para ir cuidar dos interesses daquela igreja, daqueles irmãos. A expressão aqui de igual sentimento significa de mesma alma. Implica que Timóteo tinha o mesmo amor pela igreja de Filipe que Paulo tinha por aqueles irmãos. O mesmo sentimento. Esse é o sentido aqui de igual sentimento. Paulo tinha grande confiança em Timóteo. Já teve várias experiências, já tinha havido várias experiências com ele. Paulo o discipulou, Paulo o ensinou, Paulo mostrou o caminho que ele devia seguir diante das situações que apareciam para ele, da dependência que Timóteo sempre devia ter do Senhor, no pregar, no falar, no agir, no aconselhar. Isso demonstra o quanto Timóteo era dedicado à obra do Senhor. E também Paulo mostra que a sua reputação era uma boa entre as pessoas, até não crentes. Timóteo, ele era de uma cidade chamada Listra. Esta cidade foi visitada por Paulo na sua primeira viagem missionária. Podemos encontrar isso em Atos, capítulo 14, depois os irmãos podem ver. Paulo, então, chegando nessa cidade de Listra, evangelizando, pessoas se converteram e deixou uma igreja local ali. Possivelmente foi nesta viagem onde Timóteo se converteu ao Senhor, ainda muito novo. E foi mostrado
que Timóteo tinha um certo conhecimento bíblico. Por quê? Porque ele era filho de uma judia que também estava perto da sua avó, a mãe Eunice e a avó Lóide. E como era costume do povo judeu, todas as crianças eram ensinadas o Pentateuco. Então Timóteo era uma pessoa que conhecia as escrituras da época. Isso nos é comprovado que... Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Como nós vemos que Paulo já demonstra que Timóteo era alguém que conhecia as escrituras. Então, por ele conhecer, quando ouviu o evangelho trazido por Paulo, logo ele se converteu e se dedicou a esse aprendizado do Senhor Jesus Cristo. Então, 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, ao retornar, agora na sua segunda viagem missionária, chegou na cidade. Você pode... Abra sua Bíblia agora em Atos 16, quando Paulo então chegou naquela cidade, ouviu das pessoas o bom testemunho que Timóteo tinha. Esse já foi o segundo encontro de Paulo com Timóteo, e Paulo pôde notar o quanto ele havia crescido no conhecimento bíblico, o quanto Timóteo tinha vontade de aprender de Deus, de fazer a vontade de Deus, pelo testemunho que ouvia das pessoas. Então, Atos capítulo 16, abra sua Bíblia, Atos 16, o verso 1 diz assim: Chegou também, era Paulo, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele, Timóteo, fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai, o pai de Timóteo, era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortificadas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ali estava um jovem, um homem, que Paulo precisava para acompanhá-lo nas viagens, para ser um auxiliar no seu ministério, para ser um futuro homem usado por Deus na obra. E Paulo então pega aquele jovem e leva agora consigo nas suas viagens missionárias, para ser o seu discípulo, o seu aprendiz, alguém que ia aprender diretamente de Paulo os seus ensinamentos, ia ser um auxiliar. E assim Timóteo cresceu, que se tornou sempre Paulo enviava para ajudar igrejas locais. Foi um grande homem de Deus, usado por Deus como auxiliar, de ser bênção para as pessoas, ser bênção para as igrejas. Investia o que ele ganhava nesse trabalho missionário que Timóteo fazia, orientado por Paulo. E nós vemos no próprio capítulo 16 de Atos, a grande experiência, talvez uma das melhores experiências que Timóteo teve nesta vida missionária, a vida de evangelização, de edificação de uma igreja, uma comunidade cristã, justamente na cidade de Filipos. Ele estava na equipe missionária que foram
para a cidade de Filipos. Ele esteve ali na abertura, nos primeiros convertidos. Ele só não foi preso com Paulo e Silas porque era judeu, então não podia ser preso. E teve toda a experiência na conversão de Lídia, na beira do rio, a conversão do carcereiro, todo esse aprendizado Timóteo teve junto a Paulo. Aqui ele demonstrou de um modo incomum a sua fidelidade a Cristo e a Paulo, se unindo a Paulo como se fosse o seu pai, dependendo, sendo obediente, se firmando cada vez mais. E Paulo, então, no versículo 22 de Filipenses 2, diz: E conheceis o seu caráter. Irmão de Filipos, vocês conhecem o Timóteo que eu estou mandando, de caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como pai ao filho. Então Timóteo não era alguém desconhecido para a igreja de Filipos. Então nós vemos aqui que Paulo teve a intenção de mandar Timóteo àquela igreja, para que Timóteo ajudasse aqueles irmãos a se orientar pelo Senhor, a depender do Senhor a cada dia, porque era um jovem de bom testemunho, um homem a que Deus usava na edificação de outros. E nos versículos então 23 e 24, nós vemos aqui os planos de Paulo para o seu futuro. Versículos 23 e 24, leia comigo, por favor, Filipenses 2. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vemos aqui que Paulo termina esse parágrafo falando sobre Timóteo, reiterando os seus planos, que era qual? Primeiro, enviar Timóteo e depois ele ir também. Este era o desejo do coração dele, eram os planos dele. Por isso que ele diz, olha, no versículo 24, estou persuadido no Senhor. Eu quero fazer conforme a vontade do Senhor. Novamente Paulo aqui usa de cautela. A sua confiança era o Senhor, não o homem. Ele não queria fazer o desejo do coração dele. Ele tinha vontade, mas não queria que sua vontade sobressaísse a vontade do Senhor. Ele não tinha certeza se iria encontrar aqueles irmãos novamente. Mas ele tinha o plano disso. E se você abrir sua Bíblia em Filipenses, aí no capítulo 1, voltar um pouco, não é? Esse texto deixa claro que a sua atitude cristã era correta, era certa, mas o futuro dependia do Senhor. Então, Colossenses 1, 19 e 20, verso 19 e 20 diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo deixa bem claro que a sua atitude cristã era correta, mas ele dependia do Senhor. Não era ele que determinava o seu futuro. Mas, irmãos, já caminhando para a nossa conclusão, o que podemos aprender mais sobre Timóteo? Essa frase pós-escrito de Paulo sobre Timóteo, o que nós podemos aprender sobre Timóteo fora dessa carta de Filipenses? Fora do que Paulo estava aqui mostrando, recomendando
Timóteo para aquela igreja. Mas o que podemos aprender da sua vida? Parece até que Timóteo, segundo essa descrição que Paulo fez dele, parecia ser um super crente, alguém realmente top de linha, alguém que podia ir para qualquer canto e resolvia qualquer questão, alguém que estava pronto para qualquer serviço, alguém recomendado, alguém qualificado para resolver problemas em igrejas. Porém, ao estudarmos a vida de Timóteo, vemos que ele não era tão super crente assim. Vamos ver aqui algumas falhas, alguns problemas que Timóteo tinha no seu dia a dia, na sua forma de agir e de tratar as pessoas. E sempre vemos Paulo disposto a ajudá-lo, a orientá-lo, a corrigi-lo. Por exemplo, uma coisa que podemos aprender na vida de Timóteo é que ele era muito jovem. E isso criava um certo problema social. Alguém podia perguntar, quem é esse menino aí, né? Quem é esse rapaz tão novo achando que é o bambambam? Não, ele é muito novo, ele tem que comer muito sal, tem que comer muita coisa, tem que aprender, tem que crescer. Quem é esse rapaz aí? Era, podemos dizer assim, um possível momento de fraqueza emocional. Ele se via as pessoas maduras, as pessoas com mais tempo, com mais experiências com Deus, pessoas com mais tempo de cristãos, de crentes, e puxa, como é que eu vou poder ensinar? Eu sou tão novo, e as pessoas dizem, olha rapaz, você é muito novo para fazer isso, tal. Não é bem assim. E vemos então Paulo aconselhando como ele deveria agir diante de uma situação dessa. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4, e vemos ali Paulo exortando Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim: ninguém, ficou claro aqui, irmãos? Ninguém despreze a tua mocidade. Mas aí ele dá um porquê. Como é que ninguém pode dizer que você é tão novo? Qual é o procedimento que você tem que ter demonstrando a tua dependência de Deus? Diz, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão na palavra. Torna-te padrão no procedimento. Torna-te padrão no amor. Torna-te padrão na fé. E torna-te padrão na pureza. Não é porque, irmãos, Timóteo era muito novo que as pessoas podiam pisar nele. Se ele tinha a vida correta, se ele tinha uma vida dependendo de Deus, alguém que buscava ter uma vida de fidelidade ao Senhor, de pureza moral, alguém que demonstrava amor para as pessoas, alguém misericordioso, alguém de fé, alguém que demonstrava amor, essa pessoa tem algo de especial na sua vida. Em outras palavras, Paulo estava exortando a Timóteo a demonstrar que a sua mocidade, por ser muito novo, é um conceito relativo em relação à maturidade espiritual. Nós vemos hoje muitas pessoas, hoje podemos dizer isso, né? Pessoas maduras espiritualmente, tendo atitudes infantis, palavreado não próprio para a sua idade, atitudes de neófitos, de novos crentes, crentes maduros, com atitudes de novos crentes. Então são critérios, irmãos, significativos para a medida da idade cronológica. Quem é essa pessoa? Como é a sua vida com Deus? Timóteo era novo, mas tinha uma vida diferente, uma vida de dependência, de busca
de amor às pessoas, de boa palavra, de bons conselhos, pessoa que ajuda as pessoas a crescerem, não de humilhar, não de diminuir, não de se achar superior, mas alguém igual, os dois buscando o crescimento espiritual, tanto idosos como mais novos, como buscando ao Senhor a cada dia. E Timóteo provou e comprovou esta verdade. Apesar de ser jovem, não é? Mas ele servia ao Senhor e se tornou padrão na sua vida. Vemos também uma outra dificuldade, além de ser novo, é que ele tinha uma natureza um pouco sensível. Podemos dizer até que era um problema mais psicológico do que um problema social. Ele se deixava ameaçar e intimidar com facilidade. Se alguém viesse criticá-lo, ele se retraía. Se viesse alguém trazer uma palavra mais forte, mais dura para ele, aquilo deixava ele entristecido e não tinha realmente uma forma de reagir, de se deixar ser igual às pessoas. E vemos em algumas referências Paulo ajudando Timóteo nisso, até Paulo interferindo nas igrejas a ajudar Timóteo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16, versos 10 e 11 diz assim: E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-vos em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Paulo também exortou a Timóteo a mudar esse problema que ele tinha, essa natureza sensível. 2 Timóteo, olha a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E a terceira fraqueza que vemos na vida de Timóteo é que ele tinha um problema físico, um problema de estômago, uma úlcera ou alguma gastrite, alguma coisa no seu corpo que o limitava em algumas coisas. E vemos aí no 1 Timóteo capítulo 5, Paulo aconselhando ele a tomar água com vinho. Diz assim 1 Timóteo 5:23: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Vemos aqui que Timóteo não era um super crente. Timóteo tinha problemas. Mas apesar disso, irmãos, apesar da sua juventude, apesar do seu temperamento sensível, apesar do seu problema físico na sua saúde, Timóteo era totalmente dedicado à obra do Senhor. Ele não se deixava se desculpar ou se deixava levar por suas fraquezas e não se firmar no Senhor, em não buscar a vontade do Senhor. Embora Timóteo tivesse batalhas físicas, batalhas difíceis, ele não permitia que as suas fraquezas humanas o impedisse o seu desenvolvimento espiritual e ministerial. Daqui a algumas semanas iremos receber um novo pastor em nossa igreja. Salvo algum engano, eu creio que é o pastor mais novo desses últimos 30, 40 anos para cá. Temos que ver, é novo,
mas como Timóteo, né, ele tem se tornado, como o conhecemos alguns meses atrás, padrão na palavra, padrão dos fiéis. Quem o acompanhou, quem conheceu o pastor Carlos há alguns anos, quando ele esteve como pastor auxiliar aqui, viu o seu caráter, a sua dedicação, a sua ética, a sua forma de servir as pessoas. Que neste novo momento da igreja, né? A igreja, depois do que passou no final do ano passado, com a nova visão que a igreja está tendo de voltar ao primeiro amor, de voltar às suas bases, de voltar à sua doutrina, possamos juntos com o novo pastor servir corretamente ao Senhor, com a visão correta, debaixo da direção do Senhor, cada um de nós nos tornando padrões na palavra, na fé, no amor, na pureza. Os jovens se dedicando a isso, os irmãos idosos, os professores, a diretoria, todos unidos, servindo ao Senhor corretamente. E para concluirmos, queria trazer algumas perguntas chaves para nós, para a nossa meditação. Perguntas que realmente nos ajudem, olhando a vida de Timóteo, que sirva de exemplo, um padrão para nós também. Primeira pergunta diz: o que dizem as pessoas ao teu respeito? As pessoas próximas que eu digo, as mais próximas, o teu cônjuge, filhos, amigos. Será que essas pessoas indicam que você tem uma boa reputação? Que você dá um bom testemunho em casa e fora de casa? Será que a opinião dessas pessoas próximas a você realmente demonstram quem você é? O que elas dizem é o que você é realmente ou é apenas um disfarce, uma máscara, uma coisa para inglês ver? Tua vida, torna-te padrão, meu irmão, na palavra, torna-te padrão dos fiéis, torna-te padrão do amor verdadeiramente. Segunda pergunta: os teus relacionamentos, eles se aprofundam ou eles se tornam insignificativos para as pessoas conforme elas te conhecem? Será que teus relacionamentos ficam mais vazios e tensos à medida que as pessoas vão sabendo quem você é? Torna-te padrão dos fiéis. Terceira pergunta: as pessoas te recomendariam para tarefas difíceis? Substituir o missionário, substituir um pastor que não pôde ir. Ou te procuram para pedir ajuda, como um crente maduro, pedir um conselho, e a tua palavra sempre é ajudar a pessoa, não se sentir superior a ela, querer humilhá-la, não. Se torna tomar a dor daquela pessoa, ajudá-la a crescer no Senhor. E a quarta pergunta, irmãos: será que você não está usando a tua idade, novo ou muito velho, não sei? Será que você não está usando algum problema de relacionamento que você tem, ou algum problema físico como desculpa para não se tornar um cristão maduro? Apesar das dificuldades que Timóteo tinha, ele se tornou padrão dos fiéis, padrão do comportamento, padrão na palavra, alguém que foi enviado para abençoar outras pessoas, alguém que estava disponível para ser bênção no que Deus o enviasse. Que a cada dia, irmãos, que essas palavras possam ajudar você nas fraquezas que você tem na sua vida e leve você a tomar a decisão correta de fazer a vontade do Senhor. E para nós concluirmos com mais 2 versículos, o primeiro eu quero deixar bem fixo a você, é Miqueias, lemos no início do culto, Miqueias 6:8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça,
e ames a misericórdia e andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Vimos aqui o Senhor demonstrando que Ele já nos deu o que é bom. Nós falamos no início que o bom que nós temos hoje é a salvação, nos deu Jesus Cristo, nos deu a nossa salvação. E agora nós, como forma de retribuirmos este tão grande amor por nós, Ele pede de nós só o quê? Que façamos o que é direito, façamos a coisa certa, que nós amemos uns aos outros, nos dediquemos uns aos outros, que façamos a vontade dEle, sejamos misericordiosos com as pessoas e que nós vivamos em humildade e em obediência ao Senhor. E o último versículo que eu quero trazer para os irmãos, já bem conhecido, talvez muitos conhecem até de cor. Leia comigo, por favor, e vamos citar esta palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que esta palavra seja um alento na tua alma, que te ajude a tomar decisões corretas, firmes no Senhor Jesus Cristo a cada dia, no teu ministério, na forma que você serve a Deus, que você busque servi-lo corretamente para ser usado, um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos orar. Graças te damos, Pai, pelo teu direcionamento, graças te damos pelo teu amor. Obrigado por esses exemplos que o Senhor colocou para nós hoje na tua palavra. Que o teu nome aqui seja edificado debaixo da tua... E que o teu nome seja direcionado, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos. Que nós possamos realmente tomar as decisões certas, possamos buscar fazer a tua vontade, andarmos humildemente diante do Senhor, buscarmos ser justos, praticarmos a justiça, sermos misericordiosos com as pessoas, assim cumprindo o teu querer a cada dia. E ajuda-nos a fazer tudo isso para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Abençoa esta semana, abençoa o teu povo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Tenha uma boa semana, uma semana debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, e estaremos aqui, se Deus quiser, novamente na quarta-feira para continuar estudando a palavra do Senhor.